Olá, bem-vindos ao canal Pet Agro Brasil. Hoje eu irei resolver a lista de exercícios de irrigação dos exercícios 1 ao 10. O exercício 1 fala: um cilindro de solo de 0,1 metros de diâmetro e 0,12 metros de altura tem uma massa de 1,7 kg, dos quais 0,26 kg é de água. Assumindo que o valor da massa específica da água é de 1.000 kg por metro cúbico, determine: A. Umidade em porcentagem com base em peso. B. Umidade em porcentagem com base em volume. C. Lâmina de água presente na amostra em milímetros. E D. Densidade do solo. Para facilitar a nossa resolução, já coloquei todos os dados do enunciado no exercício e as fórmulas. Como para todos os cálculos a gente vai utilizar as unidades em centímetro e em gramas, já vamos transformar o que temos aqui. O diâmetro, 0,1 metros. Isso daqui é igual a 10 centímetros. 0,12 metros, que é a altura, 12 centímetros. A massa, que é 1,7 kg, 1.700 gramas. A massa de água, que é 0,26 kg, 260 gramas. No item A, ele quer saber a umidade gravimétrica. A gente já tem a nossa massa da água, que é 260, porém a gente não tem a massa seca. Mas para a gente achar a massa seca, basta a gente pegar a nossa massa menos a massa de água, que a gente vai achar a massa seca. Então, 1.700 menos 260. Multiplicado tudo isso por 100, porque a gente quer achar em porcentagem. Agora vamos na calculadora. Vamos começar pelo denominador, que é mais tranquilo. 1.700 menos 260, 1.440. Agora, 260 dividido por ANS. ANS é o resultado anterior que a gente obteve na calculadora. É igual a esse valor. Multiplicado por 100, 18,05%. Agora, no item B, ele quer a umidade volumétrica, também em porcentagem. Aqui, a gente tem que saber que 1 centímetro cúbico é igual a 1 grama. Então, já que a gente tem 260 gramas de água, então a gente tem 260 centímetros cúbicos de água, que é o nosso volume de água. 260. O volume total a gente não tem, mas lembrando no enunciado que se trata de um cilindro, então a gente vai utilizar a fórmula de volume do cilindro, que é π, o diâmetro ao quadrado, que no caso é 10 centímetros, vezes a altura, que é 12, tudo isso dividido por 4 e multiplicado por 100, porque a gente quer achar em porcentagem. Agora vamos fazer na calculadora. Π vezes 10 ao quadrado vezes 12 dividido por 4, 942. 260 dividido pelo anterior, multiplicado por 100, 27,58%. No item C, ele quer a lâmina de água. Lembrando que a lâmina de água é em milímetros. A gente já tem a nossa umidade volumétrica, que é 0,2758. Lembrando que aqui não é em porcentagem. E a nossa profundidade, ela é a nossa altura do cilindro. Então, vezes 12 vezes 10. 0,2758 vezes 12 vezes 10. 33,09 milímetros. Agora, finalizando o exercício 1, ele pede no item D a densidade do solo. Aqui na densidade do solo, a gente já tem a nossa massa seca, que é 1.440, que já foi calculado aqui, e o nosso volume total, que já foi calculado aqui, 942. Agora, vamos fazer na calculadora. 1.440 dividido por 942, 1,52 gramas por centímetro
cúbico. O exercício 2 fala: um cubo de solo mede 10 por 10 por 10 centímetros. Tem-se peso úmido igual a 1.400 gramas, sendo 200 gramas de água. Se a densidade de partículas dp for 2,65 gramas por centímetro cúbico, calcular a umidade, b, umidade volumétrica, c, densidade do solo, densidade aparente e d, porosidade total. No exercício 2, nós temos um cubo de 10 por 10 por 10. Portanto, o nosso volume total é 10 elevado a 3 centímetros cúbicos. Além disso, temos a informação do peso úmido de 1.400 gramas, sendo 200 gramas de água. E a densidade de partícula é 2,65 gramas por centímetro cúbico. No item A, ele quer a umidade gravimétrica. A gente já tem a massa de água, que é 200 gramas, mas não temos a massa seca. Porém, é igual ao exercício 1. 1.400 menos 200. Então, vai ficar 200 dividido por 1.200. 0,166 gramas por grama. Agora a gente vai calcular a nossa umidade volumétrica. O volume de água a gente lembra, igual no exercício 1, que 1 centímetro cúbico é igual a 1 grama. Então, a gente tem 200 centímetros cúbicos de água. O volume total a gente também já tem, que é o volume do cubo. Então, 10 elevado a 3. Esse cálculo é muito simples, então a gente não vai precisar de calculadora. Vai dar 0,2 centímetro cúbico por centímetros cúbico. O item C, ele pede a densidade do solo. A gente já tem a nossa massa seca, que é 1.200. E a gente tem o nosso volume total, que é 10 elevado a 3. Fazendo esse cálculo, a gente obtém 1,2 gramas por centímetro cúbico. Para finalizar o exercício 2, a gente tem o item D, que pede a porosidade total. Então, 1 menos 1,2, que é a nossa densidade do solo que a gente acabou de achar, dividido por 2,65, que é a nossa dp. Agora, fazendo a calculadora. 1 menos 1,2 dividido por 2,65. 0,54. Multiplicando esse valor aqui por 100, a gente encontra 54% de porosidade total. O exercício 3 fala: coletaram-se 220 kg de solo úmido. O valor da umidade do solo foi 0,18 gramas por grama. Calcular o valor da massa de sólidos e o da massa de água. O exercício 3 é um exercício muito simples. Aparentemente ele parece ser um exercício complicado, mas é só a gente utilizar duas fórmulas, essa daqui e essa daqui. Essa fórmula daqui é um desdobramento dessa. Então, a gente tem a nossa massa total e a gente tem a nossa umidade gravimétrica. Então, vai ser 0,18 igual a massa total 220 menos a nossa massa seca sobre a nossa massa seca. Passando esse para cá, vai ficar 0,18 ms igual 220 menos ms. Passando esse para cá, vai trocar o sinal e somar com esse, 1,18 ms igual 220. ms vai ser igual, então, vamos para a calculadora. 220 dividido por 1,18.
186,44 quilogramas, que a gente está utilizando em quilogramas. Agora, para a gente descobrir a nossa massa de água, a gente vai pegar 0,18 igual a massa de água que a gente quer descobrir sobre a nossa massa seca que a gente acabou de achar. Agora, na calculadora novamente, a gente multiplica a nossa massa seca por 0,18, 33,55 quilogramas. E assim finalizamos o nosso exercício 3. O exercício 4 fala: seja um solo no qual a umidade varia com a profundidade de acordo com a tabela abaixo. Calcule o armazenamento de água na camada de 0 a 50 centímetros e o armazenamento total. Faça o gráfico do perfil do solo, centímetro versus umidade em porcentagem. Calcule o armazenamento de água no solo na profundidade 0 a 1 metro. O exercício 4 é um exercício bem simples. Aqui, a nossa profundidade, ela vai variar sempre de 10 em 10. Então, vai ficar mais fácil para os nossos cálculos. No caso, a gente quer o armazenamento de camada por camada. Lembrando que a fórmula do armazenamento é umidade volumétrica vezes profundidade vezes 10. Como a gente sempre está variando de 10 em 10, fica mais fácil o nosso cálculo, a gente não vai precisar nem utilizar a calculadora. Então, a gente vai pegar esse resultado, multiplicar por 10 e multiplicar por 10 novamente. Então, a gente vai ter 10,1. Então, a gente sempre vai estar multiplicando no 100 porque está variando de 10 em 10. Se não variasse de 10 em 10, a gente deveria sim utilizar a calculadora. O próximo é 13,2, 15,4, 18,6 e 20,1. Então, a gente já consegue achar uma das respostas do que o exercício pede. Então, a gente vai fazer a soma. 10,1 mais 13,2 mais 15,4 mais 18,6 mais 20,1. 77,4 milímetros. Continuando o exercício. Aqui, 35,8, 26,3, 14,5, 18,7, 13. Aqui, a gente já consegue o armazenamento total. Como a gente já tem o cálculo da camada de 0 a 50, é só a gente somar as seguintes, porque o cálculo ficará mais fácil. 77,4 mais 35,8 mais 26,3 mais 14,5 mais 18,7 mais 13. 185,7 milímetros. No gráfico, a gente tem no nosso eixo X a umidade volumétrica e no nosso eixo Y a profundidade. Aqui a gente vai marcar todos os pontos que correspondem à camada e traçar de uma camada a outra. Então, a gente vai traçar de 0 a 10, depois a de 10 a 20, sempre uma camada a outra e vai formar esse gráfico. Finalizando, então, o exercício 4. O exercício 5 fala: o teor de água de uma amostra de solo foi analisada gravimetricamente. O peso da amostra úmida foi de 35,8 gramas e o peso da amostra seca foi de 31,5 gramas. Qual a sua unidade à base de peso seco? O exercício 5 é um exercício bem tranquilo para ser resolvido. Já coloquei todas as informações, a amostra úmida e a amostra seca, e é só a gente jogar na fórmula para achar a nossa umidade gravimétrica. Então, isso daqui é igual a amostra úmida, 35,8, menos a minha amostra seca, 31,5, dividido pela minha amostra seca, que é 31,5. Já estão em grama, então facilitou o nosso cálculo. Agora a gente vai pegar a calculadora. 35,8 menos 31,5 dividido por 31,5 é igual a 0,136 gramas por grama.
E assim finalizamos o nosso exercício 5. O exercício 6 fala: coletou-se uma amostra de solo com anel volumétrico de 200 centímetros cúbicos a uma profundidade de 10 centímetros. Obteve-se massa úmida de 332 gramas e massa seca de 281 gramas. Após a coleta, fez-se um teste de compactação do solo, passando sobre ele um rolo compressor. Nova amostra coletada com o mesmo anel e a mesma profundidade apresentou massa úmida de 360 gramas e massa seca de 305 gramas. Determine antes e depois da compactação a densidade do solo, umidade gravimétrica, umidade volumétrica e a porosidade total. Considere a densidade das partículas do solo igual a 2,7 gramas por centímetro cúbico. O exercício 6 é um exercício bem simples, ele é um pouco mais extenso dos exercícios anteriores que a gente já vem fazendo e ele pede antes e depois da compactação. A gente vai começar achando a densidade do solo, a umidade gravimétrica, a umidade volumétrica e a porosidade total antes da compactação e depois a gente vai fazer para depois da compactação. Então vamos achar a densidade do solo. A densidade do solo ela é igual a nossa massa seca dividido pelo nosso volume total. O nosso volume total é o volume do cilindro. Então, a gente vai pegar a calculadora agora para fazer esse resultado. 281 dividido por 200, 1,40 gramas por centímetro cúbico. Agora, a nossa umidade gravimétrica. A nossa umidade gravimétrica, a gente vai pegar o nosso valor 332 menos 281 dividido por 281. Agora a gente vai pegar na calculadora. 332 menos 281 dividido por 281. 0,181 gramas por gramas. Agora a gente vai fazer a nossa umidade volumétrica. 0,181 vezes 1,4. Novamente na calculadora, vezes 1,4, 0,254, 0,254 centímetro cúbico por centímetro cúbico. E para finalizar, a nossa porosidade total, que é 1 menos a nossa densidade do solo, que é 1,4, dividido pela nossa densidade de partícula, que no caso é 2,7. Agora fazendo na calculadora. 1 menos 1,4 dividido por 2,7, igual 0,48. Multiplicando esse valor aqui por 100, a gente encontra uma porosidade total de 48%. Agora a gente vai fazer depois da compactação. Então é a mesma coisa. A gente vai fazer a nossa densidade do solo, que a gente tem a nossa massa seca de 305 gramas, dividido pelo nosso volume total, que é 200. Fazendo esse valor na calculadora. 305 dividido por 200, 1,52 gramas por centímetro cúbico. Agora a nossa umidade gravimétrica. Fazendo a diferença entre a nossa massa úmida com a nossa massa seca, a gente obtém 55 gramas. Dividido pela nossa massa seca, que é 305 gramas. Fazendo agora na calculadora. 55 dividido por 305, 0,180 gramas por gramas. Agora a nossa umidade volumétrica, 0,180 vezes 1,52. De novo na calculadora, vezes 1,52, 0,274, 0,274 centímetro cúbico por centímetro cúbico. Finalizando, agora a gente acha a nossa porosidade total, que é 1 menos a nossa densidade do solo,
dividido pela nossa densidade de partícula. Fazendo na calculadora 1 menos 1,52 dividido por 2,7, 0,43. Multiplicando esse valor por 100, a gente encontra uma porosidade total de 43%. O exercício 7 fala: um solo com 0,8 metros de profundidade tem um valor uniforme de umidade volumétrica de 0,13 cm³ por cm³. Calcular a quantidade de água lâmina que deve ser adicionada ao mesmo para elevar sua umidade volumétrica para 0,3 m³ por m³. Agora a gente irá resolver o nosso exercício 7, que é um exercício bem simples também. Primeiro a gente vai começar calculando o armazenamento da nossa umidade de 0,13. Então o nosso armazenamento vai ser igual a 0,13 vezes a nossa profundidade, que no caso vai ter que ser em centímetros, 80 vezes 10. Então, 0,13 vezes 80 vezes 10, 104 milímetros. Agora, calculando o armazenamento da nossa umidade de 0,3. Nosso armazenamento é igual a 0,3 vezes 80 vezes 10. Pegando a calculadora para fazer essa conta. 0,3 vezes 80 vezes 10 é igual a 240 milímetros. O exercício pede o quanto que a gente tem que adicionar nesse valor para chegar a esse. Então, a gente tem que fazer 240 menos 104. 136 milímetros falta para 104 chegar em 240 milímetros. O exercício 8 fala: o valor da umidade de um solo antes de uma chuva é de 0,10 cm³ por cm³. A que profundidade uma chuva de 100 milímetros umedecerá o solo a um valor de umidade de 0,3 cm³ por cm³? No exercício 8, para a gente achar a nossa profundidade, primeiramente a gente tem que fazer a diferença entre as nossas umidades. Fazer a nossa umidade final menos a nossa umidade inicial. Então, vai ser a nossa final 0,3 menos 0,1. Então, a gente tem 0,2 de umidade. Essa chuva vai ser o armazenamento final que a gente vai ter. Então, a gente vai ter 100 de armazenamento igual a nossa umidade que a gente encontrou agora, 0,2, vezes a nossa profundidade, que é o que a gente quer achar, vezes 10. Então, L vai ser igual a 100 dividido por 2. Essa conta a gente nem precisa fazer na calculadora, então a gente tem uma profundidade de 50 centímetros. O exercício 9 fala: para o mesmo solo do exercício anterior, calcular a quantidade de água necessária para umedecer o mesmo até a profundidade de 1,25 metros. Aqui no exercício 9, eu já transformei 1,25 metros em 125 centímetros, que é o que a gente vai utilizar na nossa fórmula de armazenamento. Então, para a gente achar o armazenamento, vai ser igual a nossa umidade que a gente teve do exercício anterior, 0,2, vezes a profundidade que a gente tem agora, vezes 10. Então, 0,2 vezes 125 vezes 10, 250 milímetros. Finalizando, então, a leitura dos nossos enunciados e dos exercícios 1 ao 10, o exercício 10 fala: o valor da umidade de um solo, a capacidade de campo é 0,3 cm³ por cm³. Os valores de sua umidade inicial, porcentagem em base e peso,
e de sua densidade variam com a profundidade e são dados na tabela abaixo. Assumindo que o valor da massa específica da água é de 1.000 kg por metro cúbico, calcular o valor da profundidade de penetração de uma chuva de 50 milímetros. O exercício 10 é um exercício bem simples, ele também é um exercício extenso e requer um pouco mais de interpretação, por isso é melhor organizá-lo em uma tabela. Primeiramente, a gente tem que saber todas as nossas umidades volumétricas e para isso a gente vai pegar a calculadora e calcular cada uma delas. Então, a primeira, 0,05 vezes 1,2, 0,06. A próxima, 0,10 vezes 1,3, 0,13. 0,15 vezes 1,4, 0,21. E 0,17 vezes 1,4, 0,238. Achadas as nossas umidades volumétricas, a gente pode calcular a lâmina de água. A nossa lâmina de água é 0,06 vezes 5, como aqui a gente está em metro, a gente tem que transformar para centímetro, vezes 10. Então, a gente tem 3 milímetros. O próximo, 0,13 vezes, nesse caso, a gente tem 15 vezes 10, 19,5 milímetros. 0,21 vezes 60 vezes 10, 126 milímetros. 0,238 vezes 20 vezes 10, 47,6 milímetros. Agora a gente tem que responder o nosso exercício 10. A gente teve uma chuva de 50 milímetros. Na camada de 0 a 5 centímetros, penetrou 3. Então, a gente vai fazer 50 menos 3. Ou seja, sobrou 47 milímetros. Na próxima camada, penetrou 19,5. Menos 19,5. 27,5. A próxima camada poderia penetrar 126 milímetros, mas a gente só tem 27,5 milímetros. Então, agora a gente vai fazer uma regrinha de 3 para a gente saber em qual profundidade toda a nossa chuva penetrou. Aqui, a nossa camada ela vai de 20 a 80, então a diferença entre 80 com 20 é 60 centímetros. Nessa camada, pode penetrar até 126 milímetros. No caso, a gente tem 27,5 milímetros. X. Então, a gente vai fazer essa regrinha de 3. X é igual a 60 vezes 27,5 dividido por 126. 13,09. Aí, a gente vai somar com 20 centímetros, porque nossa camada vai de 20 centímetros até 80 centímetros. E a gente vai obter 33,09 centímetros. Então, a nossa chuva de 50 milímetros, ela penetrou até a camada de 33,09 centímetros. Portanto, finalizamos o exercício 1 ao exercício 10 da nossa primeira lista de irrigação e quaisquer dúvidas que surgirem, pode comentar que tentarei respondê-la. Muito obrigada!